Fé para Hoje está começando neste momento e de uma maneira muito feliz porque você está aí, ficou aqui para assistir esse programa que é muito especial para você. Hoje nós vamos tratar de um problema que é o que pega no coração de muita gente desde que o mundo é mundo, o sofrimento. Nós nos acostumamos com o sofrimento, quem de nós nunca passou por este momento, mas perguntas surgem com muito mais gravidade quando o sofrimento atinge pessoas que julgamos não serem merecedoras dela. O que acontece no nosso coração quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? O que acontece no nosso coração e as perguntas vão à superfície quando vemos, testemunhamos ou em nós mesmos percebemos o sofrimento quando não há nada perto que justifique isso. Esse é um drama humano e é um drama humano que a Bíblia não deixa de fora. Principalmente em um livro que mais trata desse dilema, o livro de Jó, um sofrimento indizível por alguém em que não há justificativa nenhuma. Será? Nós vamos aprender muitas lições desse precioso livro que veio daquela época dentro da Bíblia para a nossa vida hoje. Então não saia daí, nós estamos apenas começando. Temos muitas perguntas e eu tenho certeza que você também tem. Você não quer aproveitar a oportunidade e mandar a sua pergunta para cá, no nosso programa, no Fé para Hoje, para conversarmos sobre ela? Chegou uma aqui de um telespectador e a minha gratidão por você ter feito isso. E a pergunta é muito importante, pode ser a sua também. Como posso saber, essa é a pergunta, que Deus me ouve quando eu oro? Pergunta fantástica, eu agradeço muito por você ter mandado essa pergunta. Como eu posso saber que Deus me ouve quando eu oro? Veja, primeiro porque Deus nos convidou para orar. A iniciativa de orar nunca foi nossa, sempre é de Deus. Ele fala, chegue, venha, pergunte, fale, compartilhe com Deus, lançando sobre Ele, diz o texto, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Outro texto muito importante, Jesus falando no Evangelho de Mateus, ele fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, pelo contrário, colocar diante dele essas coisas, nas nossas preocupações, ansiedades, as nossas alegrias também. Então a primeira parte é que Deus nos convidou para fazer isso. Segundo, que o Espírito Santo está presente conosco quando a vontade de orar já inicialmente acontece. Olha só que importante, há um Jesus, Deus o Filho, que intercede por nós para que a oração chegue até o Pai, um Pai que responde e o Espírito Santo ao nosso lado, ou melhor ainda, dentro de nós, traduzindo a nossa oração e tirando de nós aquilo que não conseguiríamos fazer. Como eu posso saber que Deus me ouve? Porque Ele disse que iria ouvir. Eu não tenho resposta melhor do que essa. Sim, Deus disse, Ele prometeu e diria assim, eu vou ouvir, pode falar. Você é só crer e saber que Ele está falando com você. Você quer saber mais sobre esse assunto? Temos muito para te dizer. Aqui no Fé para Hoje você pode mandar a sua pergunta, mas também pode ligar para cá, para Novo Tempo, para a Escola Bíblica da Novo Tempo. Como que você faz para ligar? Nesse telefone que está aparecendo agora para você aqui na tela. Ligando para cá para falar com a Escola Bíblica da Novo Tempo, te garanto que você vai ser muito bem tratado e poderá pedir um material preparado para você, com o seu jeito de falar e o seu jeito de ouvir. Olha só, esse aqui, ó. Deus me ouve? Essa é uma pergunta que aqui está respondido. Deus me ouve, a revista Esperança Novo Tempo, que fala especificamente sobre oração. Essa pergunta e muitas outras e temas muito importantes dessa ação que é vital para a nossa existência. Há pessoas que, por exemplo, não têm lugar para congregar, para se assentar ou assistir um culto. Existiram pessoas no decorrer da história, ainda hoje, gente que não tem Bíblia. Mas não existe cristãos que não oram, porque a oração não pode ser impedida. Quer saber mais? Liga para a gente, peça a revista Deus Me Ouve e ela chegará até a sua casa de forma gratuita, sem você gastar nada, nem R$1, nem o envio você vai ter o custo de pagar. Ela vai chegar até você, só pedir, não perca essa oportunidade. O livro de Jó está categorizado na Bíblia em um grupo de livros que chamamos de literatura de sabedoria ou livros sapienciais.
essa parte do nome talvez não seja tão importante. O que é importante é que esse grupo de livros, eles se caracterizam pelas pessoas conversando entre si. Ele não é menos inspirado que qualquer outro livro da Bíblia. E entenda por inspirado ter uma origem na mente do Espírito Santo. Mas esses livros que compõem essa literatura sapiencial, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles têm, assim, conforme eu disse, os homens conversando entre si. No Salmo 23, Davi fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Perceba que Davi não está conversando com Deus e Deus não está conversando com ele, mas ele está se dirigindo a um outro ser humano falando da experiência que ele tem com o pastor. Assim, Salomão também escreve em Provérbios, Eclesiastes e Cantares, manifestando uma experiência, tanto uma experiência amorosa em Cantares, como aquela experiência de um diálogo quase que pessimista em Eclesiastes, mas sempre cheio de uma sabedoria infinita, e em Provérbios, nos conselhos, como a aplicação da sabedoria, mas é um diálogo. E Jó também. No primeiro e no segundo capítulo de Jó, há um desvendar da trama. E é interessante pensar nisso porque todos sabem o que está acontecendo com Jó, no sentido de o leitor sabe o porquê, porque a trama, a trajetória, aquilo que afetou o Jó é apresentado no primeiro capítulo. Mas do terceiro em diante há um diálogo intenso que vai até os últimos capítulos entre os amigos de Jó e cada um deles apresentando uma perspectiva para o problema que está diante deles, que é o sofrimento de Jó e as suas possíveis explicações. Assim, ele se torna muito importante como esse tipo de literatura porque nós conversamos assim. Nós estamos o tempo todo tentando achar alguma explicação e as perguntas vão aparecendo o tempo todo sobre os dramas da vida. Alguns com muito mais intensidade, outros com menos, mas desde um chute que se dá e se machuca o dedo do pé numa quina qualquer, ou um atropelamento ou uma UTI pediátrica, as perguntas vão se levantar. E agora, no livro de Jó, há um direcionamento para onde vão as perguntas e como virão as respostas. E ainda mais, como nós vamos aceitar essas respostas. No começo do livro, as palavras que o descrevem são assim: homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O que se destaca, a gente tem que colocar na superfície do nosso diálogo, é que essa não é uma descrição do autor do livro sobre Jó e muito menos uma descrição de Jó sobre ele mesmo. Nós vamos ver alguns versículos adiante que essa é uma definição de Deus sobre Jó. As 4 características: ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desviava do mal. Esse conjunto de características faz de Jó uma pessoa invejável. Mas não só isso ainda. Veja, Jó tem uma característica, tem uma vida, um contexto invejável para qualquer pessoa. Se você é uma pessoa que se apaixonou por Deus, pela sua palavra e quer viver uma vida justa, santa e reta, quem não quer nessa característica viver e ser declarado por Deus como íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal? Isso é um alvo de qualquer crente. Mas não fica só aí. Jó é rico e o texto descreve como o homem mais rico de todo o Oriente. Viaja comigo para o Oriente e no tempo. O livro de Jó está sendo escrito aproximadamente 1500, 1600 anos antes de Cristo. Muitos autores concordam e muitos pesquisadores concordam que o autor do livro é Moisés. Em 1500 a.C., o Oriente concentrava a grande riqueza do mundo. Então, a possibilidade de Jó ser o homem mais rico do mundo é muito, muito grande. A descrição das suas posses é de uma riqueza invejável, formidável e coloca ele numa posição de destaque, repito, no planeta. Está juntando aí? Ele é descrito por Deus como a pessoa mais santa do mundo, mais justa do mundo. Ele é descrito também pelo autor como a pessoa mais rica do mundo. Então, obviamente, Jó é uma pessoa de destaque global a ponto do céu e a terra perceberem a existência dele. Ele não fica aí, a trama. Essa descrição está colocando ali Jó, mas ele não é o único personagem, porque em pouco tempo essa história vai virar completamente. E para a virada, o texto apresenta agora uma cena para fora da Terra, em um lugar do universo onde há uma reunião e os detalhes dessa reunião, o desdobramento da reunião,
as perguntas da reunião serão decisivas para mudar a sorte de Jó. O texto de Jó, capítulo 1, verso 6, começa assim o texto. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Esse começo de texto merece uma boa análise. Primeiro, a expressão filhos de Deus, em toda a literatura do Antigo Testamento, mas principalmente nos textos de Moisés, a quem acreditamos ser o autor do livro, tem um significado específico. Não é só uma pessoa ou um ser que foi criado por Deus. A expressão filho de Deus, ela tem uma conotação de representatividade, ser parecido com. Por exemplo, no capítulo 5 de Gênesis, diz que Adão teve um filho e agora se complementa a ideia de filho como imagem e semelhança, ele chamou Sete. Ou seja, ele está dizendo que Adão teve um filho parecido com ele, que seguiu a linhagem dele. Sete é, naquele contexto, o primogênito de Adão. No mesmo livro de Gênesis, escrito por Moisés, diz que os filhos de Deus começaram a ter relacionamentos e se apaixonaram, se aproximaram, casaram com as filhas dos homens. E muita gente já deu uma viajada grande nesse texto, achando que os filhos de Deus são criaturas humanas e os filhos dos homens são outros tipos de criaturas ou vice-versa, mas não tem nada a ver com isso. O que ele está dizendo é que os filhos de Deus, ou seja, pessoas justas, santas, que se parecem com o caráter de Deus, começaram a se relacionar com outro tipo de pessoas que tinham uma natureza caída, carnal, humana. E nesse sentido, esse relacionamento levou a terra para um desastre. Assim, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, e o texto não diz onde é que foi essa reunião, a gente só pode ter certeza que não é diante do trono de Deus, de onde Satanás foi expulso, não pode ter sido lá. E também esse lugar não é o ponto de destaque do texto, ele não coloca isso como uma coisa mais importante. O que ele quer dizer é que vem filhos representando os lugares de onde eles partem. Então se imagina que deveria estar lá no lugar dos seres humanos Adão. E por que Adão não está lá? A resposta é óbvia. Primeiro, que ele está morto. E segundo, que Satanás usurpa e se coloca no direito de representar os seres humanos. E é neste momento que a palavra do Senhor acusa uma ilegitimidade. Ele é intruso, ele não pode estar lá. E Jesus acusa essa presença dizendo, viste meu servo Jó? Porque quando é perguntado para Satanás de onde você vem, ele responde de rodear a terra e passear por ela. Até então, por causa do pecado, Satanás poderia ser considerado como um sem-planeta, um desterrado, um marginal. Mas ele recusa esse título dizendo que o lugar dele, o domínio dele e essa legitimidade de representação é aqui, nesse planeta, a Terra. Isso não é pouca coisa, porque ele está dizendo que representa você, que no momento em que os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, ele aparece no seu lugar falando por você e reclamando que as características dele são iguais às suas. Uau! Diante disso, a resposta do Senhor é imediata. E aqui começa a aparecer com grande força a descrição que Deus faz de Jó. Porque ele diz que viste meu servo Jó e repete a descrição que está escrita no começo do texto. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A repetição dessas características da parte de Deus quer deixar flagrante que existe uma diferença brutal, diametral, entre quem Jó é e que Satanás é. Portanto, Satanás não pode representá-lo. Agora, a história vai virar, porque diante dessa ilegitimidade colocada por Deus, Satanás vai devolver uma bomba argumentativa. E a pergunta é tão poderosa que ela resiste até hoje e é capaz de derrubar e tem derrubado muita gente diante dessa pergunta. E a pergunta é claro que Jó é assim, porque por acaso, diz o texto, você não o cercou com muitas bênçãos? Tudo que ele faz está de boa, os seus filhos estão bem, ele é rico e diante de todo esse conforto é óbvio que ele não vai reclamar de ti, não vai se desviar de ti. E o centro do argumento é, Jó não te ama, Jó ama as suas bênçãos.
O que ele está dizendo é, primeiro, os seres humanos não são capazes de amar a Deus conforme Deus quer ser amado. Segundo, ele está dizendo que Deus não é capaz de, pela sua obra miraculosa, produzir no coração humano um amor desse que gere respostas. Ou seja, ele acusa os seres humanos de serem falhos, pecadores e ter uma maldade mascarada por um interesse e diz que Deus não pode, de fato, ser adorado como ele quer, porque ele não é capaz de gerar no ser humano uma resposta ao seu próprio amor. Aqui começamos a entender muito das perguntas que nós fazemos sobre o sofrimento. E o primeiro elemento levantado aqui é que há uma relação direta entre o que sofremos e o conflito que existe entre o bem e o mal. Sim, o mal começa exatamente com essa pergunta. Se a gente juntar todos os textos que a Bíblia nos mostra dizendo como que o mal começou, o seu contexto, nós vamos primeiro entender que havia um anjo perfeito chamado Lúcifer que em um momento da história passada questiona a autoridade divina. E esse questionamento aparece no texto, subirei acima das mais altas nuvens. Um outro texto profético diz que no monte da congregação me assentarei, ele cobiça o trono. Trono é uma expressão bíblica para o lugar de onde Deus governa. E Deus governa por meio das suas leis. Agora volta um pouquinho. A lei de Deus que nós conhecemos por termos nascido em um ambiente que já existe pecado, portanto ela confronta as nossas vontades, ela tem uma porção de nãos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Mas cobiça, morte, assassinato, adultério, nada disso é conhecido por qualquer ser criado antes do pecado atingir o universo e principalmente a terra. Portanto, se algum de nós chegasse para um anjo e falasse assim, não matarás, ele ia fazer uma cara de surpresa e dizer, o que é isso? Ou chegasse para um anjo e dissesse, não adulterarás, a resposta dele poderia ser, a gente nem casa, o que é isso? Eles não conhecem o pecado, então o que eles conhecem da lei é a sua essência e o resto é a vontade, totalmente alinhada com essa essência. Anjos amam. A lei de Deus é amor, amor a Deus e amor ao próximo. E para eles isso é suficiente porque eles não têm vontade de pecar e não conhecem esse impulso que a gente tem para a cobiça, para a traição, para a morte, para a idolatria. Então, quando Satanás se rebela contra a lei de Deus, ele não se rebela contra um código de regras cheio de nãos. Ele se rebela contra exatamente o amor que Deus quer das criaturas que ele fez. E vamos pensar um pouquinho? Amor, de fato, é o maior risco que Deus corre de eternidade a eternidade. Porque amor sugere resposta. E a resposta ao amor só pode ser uma resposta livre. Todas as pessoas que te amam são livres para não te amar. Por isso que a gente valoriza tanto esse amor. Se você é casado e volta para casa e ao chegar em casa você recebe uma declaração de amor, você só se alegra, porque aquela pessoa poderia não estar lá. Ela tinha a escolha de não dizer isso. Ela escolheu, dentre todas as possibilidades, na sua liberdade, dizer, eu amo você. Se alguém chegar para você e disser, eu te amo porque sou obrigado, você jamais acreditará nisso. Essa é a mesma lógica divina. Só livres amam, só livres pecam. Agora junte tudo isso e coloquemos na cena de Jó. E na cena está ali, viste meu servo Jó, o contra-ataque é, Jó não ama você, Jó ama as bênçãos que você traz. Um parênteses, porque eu quero falar agora ao seu coração. Eu não tenho muitíssimos anos de vida, mas também não tenho poucos. Mas eu já vi nesse pedaço de vida o suficiente, muita gente abandonar a fé por causa do seu sofrimento. Eu já vi muita gente entrar numa igreja, por exemplo, com o coração todo emocionado, lágrimas rolaram, um batismo emocionante, uma história de conversão muito interessante, mas na primeira cara feia eles foram embora. Alguns vieram atrás de algumas promessas e imaginaram uma vida cristã cor-de-rosa, mas quando apareceram os espinhos dessas rosas, a fé não foi suficiente. Você já deve ter testemunhado muitas pessoas que falam assim, briguei com Deus, ou não me trataram bem, fui maltratado, fui decepcionado, não cumpriram a promessa que me fizeram e assim por diante. O evangelho mais popular que temos visto é o evangelho da troca. Você vem, entrega alguma coisa e de volta
tem-se felicidade, se entrega alguma coisa e de volta tem uma família perfeita, bonita, e quantas placas de reformulação de família se vê pelo evangelho que se popularizou por aí. Se vai, entrega-se alguma coisa para Deus e de volta Ele dá a prosperidade, todas as coisas que o coração já queria antes de encontrar-se com Deus. E diante desse tipo de evangelho popular que parece cristianismo, nada disso fica em pé com a pergunta que Satanás faz. É como pinos esperando a bola de Satanás jogada no strike que derruba todo mundo. E agora, sem isso, como que fica? E infelizmente, diante dessa pergunta, muitos têm sucumbido. Agora ele coloca Jó e faz essa pergunta. Então, volte um pouquinho para o argumento anterior. Deus quer ser amado e Deus conhece o amor que Ele mesmo produz. Se eu disser para você de alguma qualidade relacional minha, como ser bom pai, ser bom vizinho, ser bom amigo, ser bom filho, isso não tem nem um pouquinho de validade e legitimidade se essas coisas, essas características não forem ditas pelos meus filhos ou pelas pessoas que moram do meu lado, pela minha mãe e assim por diante. E juntando esses argumentos, nós temos uma segunda resposta sobre o nosso sofrimento. Lembra aí, primeiro, o nosso sofrimento está diretamente relacionado a um conflito entre o bem e o mal. Acrescento a isso, o nosso sofrimento, pela cena que é apresentada aqui, está sim conectado a ações de Satanás. Nós vamos perceber daqui a pouquinho que ele causa sofrimentos. Não que ele seja necessariamente o causador pessoal e direto de todos os sofrimentos, mas indiretamente ele sempre estará participando. E agora se destaca uma questão sobre o sofrimento. Deus não impõe necessariamente sofrimento a todos os seus filhos para que os seus filhos em sofrimento deem respostas. Mas a Bíblia deixa bem claro que diante do sofrimento a resposta é a mais contundente possível. É muito mesmo diferente alguém que diz louvar ao Senhor quando tudo está dando certo do que apóstolos que cantam no corredor da morte dizendo daquele Deus que triunfa sobre tudo e que aquele coração permaneceu inalterado. Ela acende diante de todo o planeta e de todo o universo a concretude de uma entrega. E essa é a questão levantada aqui por Jó, no livro de Jó. Isso me faz pensar também, e nós vamos entrar nesse assunto no livro de Jó, aquele episódio onde os discípulos encontraram com um homem cego e a pergunta dos discípulos foi: quem pecou? Ele ou seus pais? A resposta de Deus foi: nenhum nem outro, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Que resposta tremenda e que a gente precisa parar, meditar, ouvir a resposta para entender como que ela se aplica na nossa vida. Portanto, quer comais, diz o texto que começa lá em 1 Coríntios 10, verso 31, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu vou fazer igual o autor do livro de Jó, responder definitivamente mesmo antes de acabar o programa. Sim, a glória de Deus perpassa tudo e todas as ações. No final das contas, a gente pergunta por que sofremos, por que não sofremos, por que enriquecemos, por que empobrecemos, por que estamos sozinhos, por que estamos acompanhados, por que vamos à igreja, por que resistimos à morte, por que há um juízo, por que há uma eternidade. E tudo isso se responde em uma pergunta que não vai escapar: para a glória de Deus. Deus não negocia sua glória e Jó aqui, na sua resposta, glorifica a Deus. Mas continue assistindo Fé para Hoje, porque você vai perceber que as outras respostas também o glorificam. A nossa resposta, portanto, a nossa escolha não é se Deus será glorificado ou não. A nossa escolha é se Ele será glorificado na nossa vida, conosco ou não, mas Ele será glorificado. Voltando para o texto, vai subir à superfície uma resposta de perguntas, ou pior ainda, algumas afirmações que muitos seres humanos têm feito. Porque quando a gente acompanha a narrativa, a maneira como a história é contada, Deus permite que esse teste seja aplicado a Jó. Porque acompanhando a narrativa, a gente entende logo de cara que o mal não tem poder ilimitado. Você pode sim tocar em tudo que ele tem, mas não toque na sua vida. Isso é muito, muito importante, porque mesmo que estejamos em um universo
melhor. Porque mesmo que estejamos numa terra onde o mal está presente, anota aí, porque isso é importante para a sua vida e sua felicidade. O mal não pode tudo. Existe um Deus soberano que tudo contempla, tudo controla e que a sua vontade não pode ser impedida. Volte seus olhos para o Gênesis, naquele Éden, no jardim perfeito. Eva foi tentada, mas a serpente não saiu pelo jardim procurando Eva para argumentar a ela e tentar fazê-la pecar. Eva teve que se dirigir a uma árvore onde a serpente estava presa. Sim, Deus colocou um limite para ela. A partir do momento que a serpente agora sai e pode andar e tentar e passar todos os lugares dessa terra, mesmo assim ela não é ilimitada. Satanás não pode fazer o que quiser contra você, contra a sua família, contra a igreja, contra a obra, contra o reino, contra todos os projetos de Deus. O próprio texto de Jó deixa isso bem claro. Você pode sim tocar em tudo que ele tem, mas não pode tocar em sua vida. Deus determina limites. Agora, a frase que eu disse que falamos muitas vezes desavisadamente é: Deus me abandonou. Já ouvi muita gente falar isso, muita gente. E se você já falou, reflita sobre essa frase. Deus me abandonou, Deus me deixou. Quando o texto começa a seguir a partir dessa autorização, a vida de Jó é devastada e é devastada em segundos. A gente pode deixar aqui um pouco mais preciso, em minutos, porque na continuação do texto diz que chegou um e avisou da perda dos animais. Chega outro, apresenta a perda de mais um grupo de riquezas de Jó. E se destaca assim, enquanto este ainda falava, chegou outro. E do início das suas posses até a perda de todos os filhos que morrem no mesmo dia, é uma questão de segundos. Um vem atrás do outro e vai dizendo para Jó o quanto ele vai perdendo. Que conclusão que eu chego? Clara no texto. A ação do mal contra você, contra mim, ela é devastadora. E em instantes a sua vida pode ser picada se a mão de Deus se retirar. Portanto, nunca diga essa frase, Deus me abandonou, Deus me deixou, porque nesse instante, na sua vida, na sua casa, dos seus bens, seus filhos, existe uma proteção de Deus que acontece a despeito da sua fidelidade, a despeito da sua lealdade, porque nós não estamos sujeitos a um mal absoluto. Não, Deus nos protege, inclusive quando estamos pecando ou traindo ou negando Ele. O texto de Jó deixa muito claro o que é uma fresta, um cisco abaixo da proteção de Deus, quando Satanás pode atravessar alguma proteção e agir. Amigo, atente nesse final do programa para o que eu vou te dizer. Você está protegido sim pelas mãos de Deus, a despeito da sua fidelidade, mas Ele te chama em seu amor para ser fiel e amá-lo. O seu sofrimento pode não ter necessariamente um significado visível para você, mas tem para Deus e Ele se glorificará nesse sofrimento e levará você a uma conclusão extraordinariamente surpreendente. Nos próximos programas, eu quero que você esteja aqui conosco para que o desenrolar dessa história seja uma aplicação linda na sua vida. Não nos deixe, nós também estamos preparando surpresas e programas bons para você. A gente se vê no próximo Fé para Hoje.